Atenção Bodybuilder! para o Hora do show, porra! Doutrina Truman, Plano Marshall, Macartismo e Estado do Bem-Estar Social. 4 medidas adotadas pelo governo estadunidense para impedir o avanço soviético após a Segunda Guerra Mundial. Boa noite. Boa noite. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo estava bipolarizado. De um lado o comunismo e do outro o capitalismo. Foi então que Harry Truman elaborou uma série de medidas políticas que impediu o avanço soviético. Agora iremos com nosso correspondente em Washington. Boa noite, Evaristo. Boa noite, Bonner. Após a Segunda Guerra Mundial, uma destruição nunca antes vista, com mais de 50 milhões de mortos e 35 milhões de feridos, tudo que o mundo pensava era que seria um período de paz e cooperação entre os países vencedores. Porém, o que aconteceu foi ao contrário. Ao perceber o avanço soviético e que muitos países europeus estavam fragilizados, o primeiro-ministro britânico Winston Churchill se juntou aos Estados Unidos com o objetivo de impedir o avanço vermelho. Em 12 de março de 1947, o presidente norte-americano Harry Truman fez esse memorável pronunciamento. The free peoples of the world look to us for support in maintaining their freedom. If we falter in our leadership, we may endanger the peace of the world, and we shall surely endanger the welfare of this nation. Great responsibilities have been placed upon us. I am confident that the Congress will face these responsibilities squarely. Era o início da chamada Doutrina Truman, marco inicial da Guerra Fria. Em contrapartida com isto, a União Soviética criou o Comecon, que tinha como objetivo unir os países socialistas e impedir o avanço do capitalismo, o que mais tarde acabou gerando a Cortina de Ferro. Exemplos dessa bipolaridade mundial duraram até o fim da Guerra Fria, como a Guerra da Coreia, Vietnã, Irã e Guatemala. Agora ficamos com você, Evaristo. Obrigado, Lucas. Agora vamos falar de macartismo, outro fruto da política externa antissoviética. O macartismo foi caracterizado pela intensa repressão e perseguição política aos socialistas. Nosso correspondente em Moscou traz mais informações. Boa noite, Bonner. Boa noite, Evaristo. Na década de 1950, o senador estadunidense McCarthy instituiu uma intensa política de perseguição aos comunistas. Ele afirmava que haveriam milhares de pessoas associadas à União Soviética no país, e apelava por meio do patriotismo para que elas delatassem os traidores. Com a cessação da política conhecida como macartismo, muitos atores e músicos foram acusados de estarem ao lado da União Soviética. O ator britânico e diretor Charles Chaplin foi uma das pessoas que mais sofreram com a medida. Acusado de propagar o comunismo e criticar o capitalismo em seus filmes, o ator teve seus bens confiscados pelo governo e foi expulso pelos Estados Unidos. Outras pessoas tiveram um fim trágico, umas se suicidaram e outras ficaram na absoluta miséria. A partir da década de 1960, a euforia das manifestações anticomunistas deu lugar a novos caminhos. Com a ascensão da cultura hippie e de novas reflexões, colocaram sua visão em questão por simples dualidade, ao mesmo tempo que criticavam o mundo capitalista e discordavam do autoritarismo do socialismo. Bonner. Obrigado, Gabriel. Outra medida da doutrina Truman foi o Plano Marshall. Um programa que visava a recuperação de uma Europa devastada pela Segunda Guerra Mundial. Seguimos com você, Otávio. Boa noite, Evaristo. Boa noite, Bonner. O Plano Marshall recebeu sua designação devido ao secretário de Estado dos Estados Unidos, George Marshall, o idealizador.
O modo como o programa atuaria foi decidido em encontro, realizado em julho de 1947. A União Soviética chegou a ser convidada a comparecer, mas negou, pois acreditou ser uma armadilha capitalista, proibindo dessa forma qualquer aliado seu a comparecer ao evento. Após a década de 50, os países arruinados pela Segunda Guerra Mundial já apresentavam sinais de recuperação, mas o principal beneficiado foram os Estados Unidos. Além de espalhar a ideologia capitalista pelo mundo, criou dependentes econômicos, impedindo qualquer expansão comunista pela Europa. The pending Western European Recovery Act seeks peace and stability by economic rather than military means. If it can succeed, it will help stop World War III before it starts. It will prevent America's isolation in a communist world. It is a plan for peace, stability, and freedom. As such, it involves the clear self-interest of our own United States. It can be the turning point in history for 100 years to come. If it fails, we have finally done our best. If it succeeds, our children and our children's children will call us blessed. May God grant his benediction upon this ultimate event. Em pouco tempo, os objetivos do Plano Marshall foram atingidos, o que permitiu a criação da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que firmava um acordo militar entre os países do bloco capitalista. Voltamos com você, Evaristo. Obrigado, Fábio. Estado do bem-estar social. Política necessária para a recuperação dos países em crise. Agora vamos com o nosso correspondente em Orlando. Boa noite, Bonner. Boa noite, Evaristo. Na década posterior à crise de 29, o modelo econômico passou a ser adotado foi o Estado do bem-estar social. Porém, foi após a Segunda Guerra Mundial que ele se fez mais presente, quando os países aliados se organizaram pela reestruturação da economia mundial. O também conhecido como Estado da Providência passou a defender o desenvolvimento econômico e social através do mercado. Tomou responsabilidade pela proteção social dos cidadãos, comprometendo-se com a saúde, transporte, educação e seguro-desemprego, ou seja, bem-estar social da população. Este modelo de Estado entrou em crise nos anos 70, quando ficou economicamente sobrecarregado. O Estado do bem-estar social foi substituído, começando pela Inglaterra. O direito de cidadania foram revistos, criando assim o Estado neoliberal. Boa, né? O jornal termina aqui. Fica agora com a novela Velho Chico. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Vamos para a pergunta que vale R$1 milhão. Qual é a resposta certa? Ganhou R$1 milhão! Aê!